Mercúrio sai da retrogradação, o que não significa fluidez imediata, porém a conjunção entre os dois benéficos, Vênus e Júpiter no signo de Câncer, colore a semana com espaço para acolhimento e fertilidade. Ao mesmo tempo, a lua minguante em Touro nos traz recolhimento para perceber quais são os padrões emocionais que mantemos apenas por segurança e como podemos abrir espaço para colher os benefícios dessa conjunção entre Vênus e Júpiter. E se você não me conhece, oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui no Caminho da Eremita eu traduzo os símbolos do céu em reflexões profundas para te ajudar na travessia da noite escura da alma rumo ao autoconhecimento. Se você busca compreender os movimentos do céu de forma clara, simbólica e sem fórmulas prontas, já se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilhe também com quem busca clareza no próprio caminho. Assim você me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas e fortalece a nossa comunidade de busca e reflexão. Agora, fique comigo até o final para entender todos os movimentos da semana. Na segunda-feira, Mercúrio encerra o seu movimento retrógrado, mas ele ainda permanece na chamada zona de sombra até o dia 25 de agosto. Isso significa que Mercúrio até o dia 25 vai estar caminhando pelos mesmos graus que ele percorreu quando estava retrógrado. Nesse período aqui, a revisão propriamente dita não termina, mas ganha novos contornos. As informações começam a se reorganizar, decisões passadas são reavaliadas e novas respostas podem emergir de processos já vividos, mas não com clareza plena ainda. O retorno do movimento direto marca o início da reconstrução da narrativa, agora com mais coragem de se posicionar, mas ainda sem plena certeza. Com Mercúrio em Leão, a comunicação tende a recuperar força expressiva, mas ainda é preciso atenção ao tom, a escuta, a consistência do que se diz, se possível continue adiando decisões importantes até o dia 25. Ainda na segunda, a gente tem a Lua em Peixes, sem formar aspectos maiores com os planetas visíveis, e essa condição deixa o dia marcado por fluidez, dispersão, baixa objetividade. O signo de Peixes, ele acaba amplificando a sensibilidade, a permeabilidade, o que torna esse dia aqui pouco confiável para conclusões racionais. Há uma névoa leve no ar, como se o mundo estivesse mais silencioso, mais interior. Nada se define por completo. Tudo parece à espera de um tempo mais claro. E com Mercúrio ainda lento, Lua fora de curso, decisões definitivas devem mesmo ser adiadas. O dia é mais útil para perceber o que emerge no silêncio do que para agir de fato. Se algo parece sem forma ou confuso, respeite o tempo de maturação. Nem tudo precisa ser resolvido agora. E se ainda é cedo para ter certeza, você consegue escutar o que o silêncio está tentando te mostrar? E na madrugada de terça temos a união dos dois benéficos, Júpiter e Vênus, no signo de Câncer, que é um signo fértil, receptivo, ampliando o potencial de afeto, de prazer. Aqui, crescer, expandir, está diretamente ligado à sensação de pertencimento. Acolhimento não é apenas gesto, mas é uma condição interna para se florescer. Quanto mais a gente se sente pertencente de algo, quanto mais a gente se sente parte de algo, de um vínculo, de uma história, de um lugar, mais capacidade a gente tem para se abrir. Aqui se fala muito da nutrição das raízes emocionais e quanto mais força a gente tem nas raízes, quanto mais força a gente tem nesse mundo interior, mais a gente cresce, mais essa expansão e esse crescimento tem espaço para acontecer na nossa vida. Um trânsito de grande potência emocional, mas o desafio é não esperar que o mundo ofereça esse lugar de pertencimento antes da gente construir por dentro. Só que a entrada da Lua em Áries altera radicalmente a sensibilidade do dia, a subjetividade se orienta agora para ação, para o impulso, para a necessidade de afirmar presença, só que o céu impõe uma certa complexidade nessa busca. A conjunção com Saturno retrógrado fala de revisões necessárias sobre como você tem sustentado a sua autonomia. Se responsabilizar por si mesma exige estrutura e não pressa. E o encontro com Netuno turva os limites entre impulso e fantasia. Agir pode parecer libertador, mas também pode ser uma fuga. E o ponto mais delicado está na oposição com Marte em Libra, regente da própria Lua. Aqui se revela o dilema central. Como manter a individualidade sem atropelar as relações? Como se afirmar sem abrir mão da diplomacia? Marte em Libra pede equilíbrio,
ponderação, concessão consciente, e a oposição à Lua mostra que às vezes é preciso reconhecer o outro não como um obstáculo, mas como um espelho que mostra aquilo que é inegociável em você. Que na quarta-feira a Lua faz uma quadratura direta com os benéficos aqui, tensionando esse eixo entre independência e pertencimento. O estado emocional do dia busca afirmação, autonomia, mas essa postura encontra dificuldade para acessar o espaço de acolhimento e intimidade que a conjunção desses benéficos representa. Esse aspecto aqui não se trata de uma oposição direta, rejeição do afeto, mas representa aquela sensação de que abrir espaço para o outro pode parecer arriscado demais, principalmente quando ainda há insegurança sobre o próprio lugar. E aqui eu trago o questionamento: será mesmo que não é possível se abrir para o outro sem se dissolver? Será que a gente tem que escolher entre pertencer, entre o afeto, entre o vínculo e a nossa autonomia? Onde que será que mora o meio do caminho aqui? Bom, o trígono entre a Lua em Áries e o Sol em Leão oferece uma via possível de reconciliação, a conexão com a própria vontade e identidade. Quando há clareza sobre quem se é, sobre o que se quer, o outro deixa de ser ameaça. Ser vulnerável deixa de ser um risco, porque já não se depende do outro para confirmar o próprio valor. Essa harmonia entre Sol e Lua mostra que os afetos podem ser vividos sem submissão, que o pertencimento não exige a perda de si. Pensa assim, se entregar significasse apenas mostrar quem você é, sem implorar aceitação, você ainda teria medo de abrir o peito? Se a resposta for sim, você já começa a perceber que o problema não está em entregar-se para o outro, e sim em se mostrar como quem se é. Na quinta-feira, a entrada da Lua em Touro inaugura o dia com uma disposição voltada para a permanência. Essa Lua deseja manter, estabilizar, conservar o que traz segurança, mas logo enfrenta uma quadratura com Plutão retrógrado em Aquário, pressionando essa busca por firmeza. Plutão desestabiliza estruturas. Em Aquário, essas estruturas são coletivas, mentais, institucionais. Há aqui uma tensão entre o desejo de constância e a necessidade de reformular aquilo que no fundo já se esgotou. O desejo por estabilidade pode estar ocultando um medo de mudança, especialmente no que diz respeito a padrões emocionais, vínculos e dinâmicas sociais. Esse aspecto aqui sugere observar o que você está tentando manter intacto, mesmo que isso já tenha perdido o sentido. No final da tarde, a quadratura entre a Lua em Touro e Mercúrio em Leão coloca em evidência um impasse emocional e mental. Ambos são signos fixos, resistentes à mudança, e é justamente isso que torna o atrito mais evidente. A Lua em Touro precisa de estabilidade para se sentir segura, e Mercúrio em Leão busca afirmar ideias com convicção, até mesmo com orgulho. A tensão aparece quando o desejo de expressar o que se pensa exige uma exposição imediata que ameaça a segurança emocional buscada pela Lua. Existe aqui um dilema clássico: como afirmar no que se acredita com firmeza sem comprometer o terreno emocional que ainda quer se manter estável? O medo de perder o controle, desorganizar o que está sólido, pode silenciar posicionamentos que na verdade são essenciais. Mas manter o silêncio também cobra um preço: o de permanecer onde já não há movimento. E não vamos esquecer que esse Mercúrio ainda está na sombra pós-retrogradação, então algumas fichas ainda estão caindo. Não é o momento de sair gritando aos quatro ventos aquilo que você acredita, porque pode ser que até as suas crenças estejam em revisão, mas é o momento sim de perceber quais são as coisas que você deixa de falar, quais são os seus posicionamentos alinhados com a sua verdade que você deixa de expressar para o mundo, por medo de perder essa segurança emocional, por medo de se expor. Se afirmar o que você pensa coloca em risco o que te sustenta, o que te sustenta é de verdade? Os dois primeiros aspectos da Lua em Touro na sexta-feira são dois sextis justamente com Júpiter e Vênus em Câncer, favorecendo um retorno silencioso àquilo que nutre, permitindo reconhecer o que tem valor sem a pressão de precisar agir ou resolver algo imediatamente. São encontros férteis e protetores que reforçam o vínculo entre estabilidade emocional e afeto verdadeiro. A constância da Lua exaltada se une ao acolhimento de Júpiter e Vênus, exaltando vínculos que se sustentam emocionalmente. É um céu que convida mais à escuta do que à ação. A sensibilidade não exige explicação, mas sim presença. O que te sustenta pode ser sentido no corpo.
E na madrugada de sexta para sábado, a Lua entra no quarto minguante no signo de Touro, e apesar de perder a sua luz, ela mantém firme seu impulso de continuidade e estabilidade. Não é um tempo de expansão, mas sim de retenção. A fertilidade taurina se volta agora para conservar o que importa, podar aquilo que pesa e silenciar o que desperta. Pode haver mais lentidão emocional e isso não é negativo. Esse céu sugere que maturidade emocional é também saber esperar, cultivar em silêncio e preservar aquilo que te alimenta de fato. No sábado, a Lua entra em Gêmeos e o céu ganha leveza e mobilidade, mas o dia não é exatamente disperso, porque a sequência de aspectos da Lua indica sim agilidade mental, mas capacidade de articulação e encontros que favorecem movimentos sutis de clareza. Logo ao entrar em Gêmeos, essa Lua se alinha com Saturno em Áries, é um freio inicial que convida a escuta madura. Nem toda curiosidade precisa ser imediatamente saciada. Parte da sabedoria do dia está em reconhecer o que merece ser aprofundado. A conjunção com Urano e o sextis com Netuno e com Mercúrio trazem outra camada. Surgem ideias, sinapses, conversas e intuições que antes pareciam dispersas, mas agora se conectam de maneira surpreendente. Pode haver insônia, uma inquietação fértil, especialmente para quem trabalha com escrita, escuta ou organização de ideias. O trígono com Plutão favorece investigações mentais profundas, então vemos que a energia dispersa de Gêmeos acaba sendo contida por esse encontro com Saturno e por esse encontro com Plutão também. E o trígono com Marte no final do dia traz energia suficiente para agir onde antes parecia difícil demais. E esse trígono se dá entre dois signos de ar, trazendo essa leveza para a comunicação. E ainda no sábado a gente tem um trígono de Vênus com o nó do norte em Peixes, indicando um alinhamento entre o que se deseja efetivamente e o caminho de evolução. É um céu que favorece aproximações espontâneas, conexões significativas, expressões de afeto que abrem futuros, mas de forma tranquila, sem necessidade de declarações grandiosas ou conexões forçadas. É possível perceber aqui que o prazer, o afeto, a troca não estão separados do caminho que se quer trilhar, são parte dele. E no domingo temos a Lua em Gêmeos, sem fazer aspecto maior ao longo do dia, e o céu oferece um ritmo mais solto, mas não necessariamente tranquilo. A ausência de contatos lunares pode aumentar a sensação de dispersão, ou até de leve desconexão entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. A mente pode estar bem ativa, mas sem direção. Surge a vontade de conversar, compartilhar, movimentar ideias, mas com dificuldade de aprofundar ou concluir. É um dia útil para pensar em possibilidades, mas não necessariamente para firmar decisões ou compromissos. A leveza de Gêmeos pode favorecer encontros breves, deslocamentos curtos, trocas informais, mas também pode trazer inquietação e ansiedade, especialmente se houver expectativa por respostas diretas ou atitudes definidas. Não é um céu de respostas, mas de perguntas, e nem sempre é preciso respondê-las agora. Quando você fala demais, você está querendo se comunicar ou tentando evitar o que sente em silêncio? Esta é uma semana para observar, silenciar e escolher com mais consciência o que merece ser cultivado dentro de você. Se o acolhimento e a fertilidade estão disponíveis no céu, permita-se abrir espaço para eles. Compartilhe nos comentários como esses trânsitos estão ressoando no seu caminho e até a próxima travessia. E lembre-se que toda travessia começa dentro.